a paz. Meu nome é Kelly, eu sou líder da célula Vila Prudente e também ministro na Partilhas, né, do Ministério de Mulheres, a Roda de Leade. Bom, eu fui criada com a minha avó dentro da igreja até os 13 anos de idade. Com 13 anos eu fui morar com a minha mãe, então nessa época eu desviei, foi o tempo que eu comecei a usar droga. Bom, eu me casei com 18 anos, engravidei, um mês depois do casamento, e eu perdi a minha filha devido a uma pré-eclâmpsia. Tive um parto induzido, senti muita dor, mas infelizmente a criança foi a óbito, a bebê foi a óbito. E alguns meses depois eu descobri que eu estava com câncer, um linfoma de Hodgkin, que é um câncer nos vasos linfáticos. E foram 6 meses de tratamento muito árduo, onde eu entrei em depressão profunda, emagreci 18 quilos, perdi todo o pelo, cabelo do corpo e cheguei a ser desenganada, até que um dia minha avó entrou no hospital profetizando a minha cura e ali eu senti algo sobrenatural. E 4 meses depois da sessão de químio, eu engravidei de gêmeos, para honra e glória do Senhor. Mesmo com o nascimento dos meus filhos, na época eu fui morar no interior e lá eu entrei em depressão novamente, porque sair de São Paulo e morar no interior com 2 crianças de colo, né, bebês. Nessa época eu fiz tratamentos, né, com profissionais da saúde, e até que em 2001 eu fui internada 2 vezes no hospital psiquiátrico no começo do ano, e em setembro de 2001. E foi um basta assim na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu não aceito essa doença, não aceito. Então eu voltei para São Paulo e aqui eu comecei a trabalhar com festas de música eletrônica. E foi um período muito árduo, porque as drogas que eu usava potencializaram, eu comecei a usar muito mais, conheci outras drogas que eu então nunca tinha experimentado. E até que um dia eu tive um convite para conhecer uma igreja, né? E eu não sabia se esse dia eu ia para a igreja ou se eu ia para a boca, né, pegar a droga. Mas aí minha amiga me pegou pelo braço e falou, vem comigo. Eu fui e aí começou um processo muito lindo na minha vida de restauração, de cura, de libertação. E eu me converti dia 11 de agosto, dia dos pais de 2011. Foi o dia mais lindo da minha vida, mais lindo. Eu fui conhecer Bola de Neve de São Caetano, ela estava completando 2 anos. E eu fiquei impactada com o louvor, com a pregação, e fui conversar com o meu pastor de outra denominação. Ele falou, filha, vamos orar e jejuar durante 2 meses e vamos aguardar a resposta do Espírito Santo. E orei, jejuei 2 meses e fui abençoada para vir, né, para Bola de Neve. O pastor Mohamed e a pastora Claudinha me receberam. E eu não entendia na época os propósitos de Deus, né? E até que eu conheci o Ministério NV. Na época era o pastor Joel, a pastora Elaine, que eram líderes. E eu comecei a tocar no NV, comecei como levita. E passou um tempo, eu já estava ministrando nas partilhas de dependente, codependente, aí que eu realmente vi o propósito de Deus, né, de me trazer para Bola de Neve. Até que minha avó sofreu um acidente, alguns dias após eu ter dado meu primeiro testemunho aqui na igreja. Foi um tempo de muita dor, foram 2 anos afastada do ministério, em casa, cuidando da minha avó, mas também foi um tempo de muito crescimento, também de aprendizado, de eu conseguir olhar para coisas que eu não conseguia enxergar e valorizar, né, a minha maternidade, né, tanto a minha mãe biológica quanto a minha mãe espiritual, porque até então eu tinha uma certa dificuldade com as mulheres, de me abrir, de confessar, né, com a minha líder de célula. Eu sempre me dirigia mais ao meu líder de célula. Quando eu entrava em contato na igreja para marcar um gabinete, eu queria falar com o pastor. Então esse tempo foi um tempo onde eu comecei a honrar a minha liderança feminina, a minha pastora, a minha mãe. Nessa época a pastora Claudinha assim me carregou no colo, cuidou de mim de maneira sobrenatural. E eu fui entendendo os propósitos de Deus. Enfim, eu comecei a olhar a figura feminina de uma forma diferente, né?
E foi um momento muito precioso que eu também comecei a fazer faculdade de enfermagem. E este ano, inclusive, eu me formo em dezembro, para a honra e glória do Senhor. Então, o que eu quero dizer para as mulheres que estão participando desse encontro de ação de graça, que o nosso Deus é um Deus que restaura, que cura, que liberta das emoções, das aflições. E não desistam. Por mais que vocês estejam passando por momentos de aflições, a palavra do Senhor fala que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não deveremos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Para encerrar, eu vou ler um versículo que está em João 15. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém?